Primeiro eu queria agradecer a todo mundo da Rede Apoena pela oportunidade, para todo mundo que está aqui, né, nessa tarde aí do dia 20 de março. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar o meu projeto, e é uma oportunidade muito importante para mim, né? Bom, hoje eu vou falar sobre raça e empreendedorismo digital, analisando a diversidade em ecossistemas de startups no Brasil e na Alemanha, que esse é o projeto de pesquisa, né, que eu estou desenvolvendo, né, mas não vou dar spoilers, né? Bom, essa organização, né, eu tenho 15 minutinhos para conversar com vocês, eu estou aqui me medindo aqui com o meu reloginho do lado. Eu vou falar brevemente um pouquinho sobre mim, falar do contexto da pesquisa e qual a justificativa, né? Falar brevemente sobre o projeto e falar algumas coisas que já resultaram dessa parceria, né? Enfim, né? Vamos lá. Para vocês saberem um pouquinho mais de mim, né? Eu não sou, assim, a minha carreira não começou na academia. Primeiro eu trabalhei, esse ano, né? Faz 30 anos que eu trabalho, né? Que eu trabalho desde 1995. Eu comecei na área de TI, né? Comecei como estagiária na Cosipa, que, para quem não conhece, né? Que ficava em Cubatão, né? Que hoje é da Uzi Minas, né? Que é uma siderúrgica, e comecei lá com 17 anos como estagiária em processamento de dados, né? A gente não falava TI na época, né? E desde então eu trabalhei na Accenture, trabalhei na Sabesp, trabalhei no Banco Itaú, certo? Trabalhei na Brinks, que é uma seguradora, né, de transporte de bens, né, de dinheiro, enfim. E nesse processo eu comecei, eu sempre ficava no meio do caminho, né? Trabalhei como gestora de projetos, líder técnica, e eu ficava no meio do caminho, né? Entre o pessoal da tecnologia e o pessoal da área de negócios, e até por causa disso aguçou muito a minha curiosidade, né? De entender como as coisas funcionam, por que elas funcionam ou não, né? E aí eu entrei no mestrado em 2013, embalei com doutorado, então em 2017 eu concluí meu doutorado, e desde então, e paulatinamente migrei para a carreira acadêmica, né? E desde então, desde 2017, 2018, eu estou inteiramente na área acadêmica e tenho, além de ser professora universitária na FPCAF, né? E também faço parte do grupo da Dom Cabral. Eu tenho como pesquisa, né? Eu tenho focado nas relações raciais nas organizações, que eu percebi esse déficit, né? Essa lacuna, né? Toda vez que fala de administração e de gerir pessoas, e nunca se coloca o contexto racial. Então, né, esse tem sido um dos meus principais focos, né? A gestão da diversidade, inovação, CRM, que inclusive foi o tema, né, central da minha tese de doutorado, e empreendedorismo, né? Bom, e esse projeto de pesquisa que a gente está vendo hoje, né, eu estou desenvolvendo sob a supervisão da professora Janina Zundemeyer, né, que me recebeu muito carinhosamente em Berlim, em 2023, que eu fiquei 3 meses, né, no Research Stay da Freie University. E então eu tive a oportunidade de trabalhar com a professora Janina, com a Connie, né, que é uma doutoranda dela. E desde então, isso foi em setembro de 2023, né? Então, fiquei de setembro a dezembro, né? Então, desde então, a gente tem trabalhado, porque eu submeti o trabalho, não deu certo, né, nessa chamada, e eu vou tentar de novo esse ano. E agora falando, e foi até interessante estar na Alemanha, né? Porque uma coisa, a gente está aqui no Brasil, né? Existe um contexto racial que a gente conhece, né? Quem é brasileiro, né? Sabe bem do passado escravocrata, né? E escravagista do Brasil, e faz com que esse tema tenha. Só que a Alemanha tem um outro contexto histórico também, que é uma barreira, né, desses estudos, mas é distinto, né? Bom, essa tela aqui eu trago uma pesquisa recente do Sebrae, né, que traz a questão do startup. Startups tem sido um tema moda, né? A gente sabe, né? Todo mundo quer estar, né? Aquelas fotos, né, que a gente vê no LinkedIn, e tem sido um tema de bastante debate, bastante interesse,
E essa pesquisa do Sebrae, ela traz aqui o perfil, né, das pessoas dos fundadores, né, de startups, e a gente vê que eles abordam, se vem de escola, faculdade pública ou privada, né, fala da faixa etária, mas em nenhum momento ele comenta sobre gênero, né, e muito menos sobre raça. Inclusive, quando a gente pesquisa tanto a questão do ecossistema de startups como o empreendedorismo digital, a gente tem um estereotipo, né, branco, homem, branco, hétero, né? O padrão, inclusive as fotos, né, de fundadores, ela é também bem característica, né? Quando a gente entra no LinkedIn e fala sobre, e vai ver, né, sobre startups. E uma pesquisa da Alemanha, da Associação Federal de Startups Alemãs, a Alemanha tem isso bem forte, né, da questão da inserção e da discussão de gênero, né, e inclusive, várias políticas públicas de inclusão feminina, né, mas, né, eu trago aqui essa pesquisa de 2023, é recente, né, eles trazem aqui a questão, a participação de mulheres, inclusive, quando a gente vê esse relatório, se quiser eu mando para vocês, eles vão falando, né, de ações afirmativas para aumentar o número de mulheres, eles comentam da evolução, mas o quesito raça nem entra, né, na discussão, né, não é nem, inclusive isso sai, né, nesse trabalho exploratório que eu fiz para poder desenhar a pesquisa, de pessoas, né, especialistas e empreendedores, né, no âmbito digital, eles comentam que esse assunto é até um pouco espinhoso, né, se a gente pode dizer assim, delicado de se falar, e por esse motivo nem se comenta, né, não se traz isso dentro dos censos, né. Então, a partir tanto dessa análise de campo, né, de conversar com as pessoas da teoria, né, a gente chega aí que nessa fundamentação, né, nessa base, que de fato, né, o empreendedorismo digital está em expansão, e nem precisa a gente falar muito, só falar da inteligência artificial, essa guerra, né, assim, dessa disputa, né, para entrar na inteligência artificial e na digitalização de processos em todos os países, né, falando de Brasil e Alemanha, né, a gente vê aí investimentos nesse sentido, inclusive, né, como, não somente como desenvolvimento do país, mas também de inserção de pessoas no mercado de trabalho, mas a gente vê aí que existem barreiras estruturais que são enfrentadas por empreendedores negros que muitas vezes não são nem enxergadas, né, não são nem endereçadas quando a gente entra aí em programas de aceleração, né, que a gente vai entrar em barreiras estruturais que vão desde a própria discriminação, né, pelo estereótipo, né, que é totalmente o oposto, né, do estereótipo do que é ser empreendedor, né, e outras barreiras como o déficit educacional, a falta de networking, né, de redes de relacionamento que impulsionem ou que facilitem essa entrada, né, como empreendedor, certo? A questão a ideologia da meritocracia, né, e a invisibilização do racismo, né, então, de maneiras distintas, o Brasil tem isso tudo eu falo com mais detalhe no projeto, gente, né, que são 15 minutos. A gente vive aí o mito da democracia racial, que por mais que saibamos, certo, que isso não é real, né, mas ele ainda é muito persistente, a gente evita falar sobre racismo, e na Alemanha, pelo contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, e até o contexto da imigração, né, que tem sido um debate muito grande, né, na Europa como um todo, acaba invisibilizando a questão do racismo, né, e a exclusão dos dados de raça, né, porque se você não entende, nem considera que isso é importante, quantas, né, dessas mulheres que estão se inserindo são mulheres negras, por exemplo, né, não tem como a gente saber em que ponto a gente está, e isso acaba dificultando, inclusive, a eficiência, né, dos programas de aceleração e de expansão do empreendedorismo digital. Bom,
essa pesquisa, né, a gente vai ter uma abordagem qualitativa e interpretativa, né, então, entrevistar várias pessoas, eu fiz, mas eu preciso ainda de muitas mais entrevistas, até esse é o intuito de eu ir para a Alemanha, né, de fazer observação, não somente as entrevistas, mas também como observadora, né, e entender esse ecossistema, e ter tanto uma análise macro do ecossistema das startups como um todo, mas também micro, né, de como que são as competências, né, que são construídas ou que precisam ser construídas, né, e a construção de redes para poder facilitar ou que tem impedido, na verdade, a inserção de negros, né, no empreendedorismo digital e ecossistemas de startups. Bom, o que a gente espera dessa pesquisa, né? Evidenciar as barreiras, né, que estão sendo, que têm evitado, né, que têm impedido maior inserção de empreendedores negros, identificar falhas nas iniciativas de diversidade e inclusão, né, e propor diretrizes, né, para políticas de aceleração inclusivas. Bom, e os próximos passos, né, certamente preciso submeter o projeto, né, em outras chamadas de fomento ou programas de fellowship para eu conseguir, de fato, né, colocar esse projeto em ação, né? Bom, esse projeto deu alguns frutos, né? A gente vai sair em maio esse short article, né? Que a gente publicou no Journal Journal for Diversity Research and Management, né? Que eu fiz em conjunto com a Connie e a Yanina, né? Que são as minhas parceiras, né? Aí na Alemanha, e onde a gente conversou com pessoas, né? Eu conversei com pessoas, né? Lembra, dentro desse parte exploratória, a gente chegou a algumas dificuldades para ter um ensino empreendedor mais consciente em relação à raça, né? E a gente descobre, inclusive, que há um pouco foco da diversidade em geral, já no ensino, né, de empreendedorismo, né, entrepreneurship education, se foca muito pouco na questão da diversidade como um todo. A questão racial é negligenciada, né, e existe uma predominância branca, né, tanto entre pessoas referências e no staff, né, e pontos e posições-chave, e uma questão histórica e cultural que deixa essa questão das relações raciais um ponto aí sensível, né, para se lidar com o racismo e as barreiras enfrentadas por negros, né. E a gente está trabalhando agora e nessa pesquisa onde a gente vai analisar o ensino empreendedor nas universidades da União Europeia. Inclusive, se alguém aí puder indicar pessoas que eu possa entrevistar para essa pesquisa, eu fico muito feliz, né? E muito grata, que tem sido uma luta, né? Conseguir entrevistar pessoas para essa pesquisa. Eu já entrevistei algumas, mas eu preciso de mais, então, que é esse artigo em andamento que a gente está fazendo em paralelo com esse, até para poder, né, deixar mais robusto aí o meu projeto quando eu submetê-lo esse ano, né? Bom, essas foram as referências que eu usei, que eu gosto sempre de mostrar as referências que eu uso, né? Tem muito mais, mas as que eu mostrei aqui para vocês são essas. E queria muito agradecer vocês por essa oportunidade, né? Pela presença de todos e todas aqui presentes, né? Certamente entre em contato comigo, né? Para a gente trocar figurinha, enfim, fazer parcerias, né? Que esse é o objetivo, né? Da gente estar aqui e se conhecer mais também, né? E é isso, né? Agradeço aí pelos 15 minutos aí para poder falar um pouquinho da minha pesquisa. Obrigada a todos e a todas.